Era só mais um domingo comum, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse o vento, talvez fosse o jeito que ela sorria mesmo quando não conseguia se equilibrar na bicicleta. Ele observava de longe, braços cruzados, com aquele olhar de quem se diverte vendo alguém tentar. Já fazia um tempo que ela insistia, e caía, e levantava, e ria de novo. E ele, que jurava não ter paciência para ensinar ninguém, já estava completamente preso naquele som de riso misturado com teimosia. Quando ela olhou para ele, meio sem graça, ele se aproximou devagar. "Tá pronta?" perguntou, com a voz tranquila. Ela respirou fundo. "Acho que nunca vou estar", respondeu, ajeitando o cabelo que insistia em cair no rosto. Ele segurou a bicicleta por trás, firme, e disse baixo: "Calma, segura firme. Eu tô aqui." E ela acreditou. A roda começou a girar. Os pedais tremiam, o guidão balançava, mas ele não soltava. O vento batia no rosto dos dois, e por um instante o mundo parecia pequeno demais para caber tanta leveza. Ela tentava manter o equilíbrio, e o narrador invisível da vida parecia dizer: "Às vezes, a gente só precisa de alguém que segure por um instante, até a confiança nascer." "Tá indo bem", ele disse. Ela riu. "Mentira, você ainda tá segurando, né?" "Tô. Mas logo você não vai mais precisar." Ela virou o rosto para confirmar e os olhos se encontraram. Foi só um segundo, mas o tempo parou ali. Entre o medo e a confiança. Entre o riso e o silêncio. O vento bagunçou o cabelo dela, e o sorriso dele veio sem aviso. E então, pela primeira vez, ela pedalou alguns metros sozinha. Quando parou, virou para trás e o procurou com o olhar. Ele ainda estava lá, sorrindo. E naquele sorriso havia algo que ela nunca tinha visto antes. Talvez fosse calma, talvez fosse carinho, talvez fosse o começo de alguma coisa bonita. Naquele domingo, ele achava que estava só ensinando alguém a andar de bicicleta. Mas, sem perceber, estava aprendendo que é segurar firme em alguém, e não querer soltar nunca mais. O sol já começava a subir no céu, e o parque ganhava aquele brilho dourado de manhã preguiçosa. Ela ainda respirava ofegante, as bochechas coradas, o cabelo bagunçado de tanto rir. Ele caminhou até ela, com um sorriso que tentava esconder o orgulho. "Viu só? Falei que dava certo." Ela o olhou, semicerrando os olhos por causa da luz. "Você ainda estava segurando, né? Aposto que não soltou de verdade." Ele riu. "Soltei, sim. Só fiquei por perto, caso você caísse." Ela abaixou a cabeça, brincando com o pedal. "Então quer dizer que eu consegui?" "Conseguiu." Ele respondeu, e por um segundo, a palavra ficou ecoando entre os dois. O silêncio veio suave, como se o vento tivesse decidido diminuir o volume do mundo. Ela olhou em volta e percebeu que o parque estava quase vazio. Era como se só existissem os dois, a bicicleta e aquele instante que ninguém queria acabar. "De novo?" ela perguntou, meio rindo, meio tímida. Ele segurou o banco com as duas mãos e fez que sim. Mas agora, sem medo. Ela subiu na bicicleta, ajeitou o corpo e respirou fundo. Ele se posicionou atrás, pronto para correr se fosse preciso. "Pronta?" "Pronta." As rodas começaram a girar devagar. O barulho do pneu cortando a grama era o único som além da respiração dos dois. Ele acompanhava, atento, mas sem tocar. Ela pedalava cada vez mais rápido, com o sorriso de quem estava descobrindo uma nova versão de si mesma. O narrador, invisível e sereno, descreve o que nenhum deles dizia em voz alta. É curioso como algumas pessoas entram na nossa vida só para provar que a gente é capaz. Mas, às vezes, sem perceber, elas acabam ficando, porque fazem a gente querer ser melhor. Ela virou o rosto por um segundo, só para ter certeza de que ele ainda estava ali. E ele estava, alguns passos atrás, observando, com um olhar que misturava alegria e cuidado. Ela riu alto, pedalando cada vez mais longe, e ele respondeu o riso dela de longe, com um gesto de mão. Era bonito de ver. Bonito e simples. Dois desconhecidos transformando uma manhã qualquer em algo que ficaria guardado para sempre. E quando ela finalmente parou, ofegante e sorridente, ele se aproximou devagar. "Agora eu acredito." "No quê?" ele perguntou. "Que segurar firme faz diferença." Ele sorriu. Mas o que ele não sabia é que ela não estava falando da bicicleta. O sol já estava mais alto quando eles decidiram fazer uma pausa. Sentaram-se na grama, lado a lado, dividindo uma garrafa de água e o silêncio confortável de quem não precisa preencher o tempo com palavras.
O parque seguia vivo, crianças correndo, cachorros latindo, uma brisa constante mexendo as folhas lá em cima. Mas entre eles, havia uma calma diferente. Uma sensação de que o mundo lá fora podia esperar um pouco. Ela olhou para a bicicleta encostada na árvore e riu. Eu achava que nunca ia conseguir. E por que conseguiu? Ele perguntou, curioso. Ela pensou por um instante, olhando para o horizonte. Acho que, porque alguém acreditou que eu podia. Ele sorriu sem dizer nada. A resposta parecia simples, mas por dentro algo nele se mexeu. Era raro encontrar alguém que dissesse uma frase e deixasse tudo mais leve. O narrador entra suave, com tom de reflexão. Tem pessoas que chegam e, sem fazer barulho, mostram que cuidar não é prender. É acompanhar de perto até o outro encontrar o próprio equilíbrio. Ela deitou de costas na grama e fechou os olhos. Ele ficou olhando para o céu também, o braço quase encostando no dela. Nenhum dos dois sabia explicar, mas havia um fio invisível ligando aqueles dois corpos, uma mistura de conforto e curiosidade, como se o destino tivesse decidido brincar de coincidência. O som do parque parecia distante. O tempo, de novo, desacelerava. Depois de alguns minutos, ela abriu os olhos e o encarou. Posso te contar um segredo? Claro. Eu morria de medo de cair. Ele riu. Eu percebi. Mas agora acho que não era da bicicleta, era de não ter ninguém para me segurar. Ele virou o rosto para ela, e o olhar disse mais do que qualquer resposta. O narrador completa, com voz suave e calorosa. E foi ali, entre o medo e a coragem, que eles perceberam. Às vezes, a gente só aprende a se equilibrar quando alguém segura a gente com o coração, e não com as mãos. Ela se levantou de repente, como se tivesse decidido algo. Vamos mais uma vez. Ele se levantou também, rindo. Você não cansa, né? Não quando tem alguém por perto. E, enquanto caminhavam até a bicicleta, a brisa voltou a soprar, levantando poeira e folhas pelo caminho. O dia seguia igual, mas dentro deles algo tinha mudado. E eles ainda não sabiam dar nome para isso. Só sabiam que, por algum motivo, nenhum dos dois queria que o domingo acabasse. A tarde já começava a cair, e a luz dourada do sol deixava tudo mais calmo. Eles voltaram para a pista de terra, rindo, como se tivessem voltado no tempo. Ela subiu na bicicleta mais confiante, e ele caminhava ao lado, acompanhando o ritmo leve das rodas girando. O vento batia no rosto dos dois, levantando poeira e lembranças que ainda nem existiam. O narrador entra com voz serena. Há encontros que parecem ensaiados pelo acaso. Duas pessoas que se cruzam no momento certo, e o mundo todo parece dar um passo para trás, só para ver de longe o que está nascendo. Ela pedalava e, de vez em quando, olhava para ele. Havia algo no olhar dele, uma mistura de calma e cuidado, mas também de quem carrega histórias demais e fala pouco sobre elas. Você ensina a todo mundo assim? Ela perguntou, com um sorriso provocante. Assim como? Ele respondeu, fingindo não entender. Com essa paciência toda. Não, acho que hoje é diferente. Ela riu, mas o riso veio com rubor leve, quase imperceptível. O tempo pareceu andar devagar outra vez. Os sons do parque ficaram distantes. Era como se só existisse o barulho das rodas, o vento, e aquele tipo de silêncio que fala mais do que qualquer conversa. O narrador continua. Há momentos que não precisam de palavras. É só o olhar, o gesto, o jeito de permanecer perto sem saber explicar por quê. Quando ela diminuiu o ritmo, ele instintivamente colocou a mão no guidão, ajudando a equilibrar. Os dedos se tocaram por um instante, e nenhum dos dois tirou a mão de lá. Ela respirou fundo, olhou para frente, e disse baixinho. Acho que agora entendi o que é segurar firme. Ele sorriu, mas não respondeu. Só deixou a bicicleta seguir devagar, os dois ainda lado a lado. E o narrador fecha o momento. Talvez o amor comece assim, quando a gente segura o outro achando que é para dar apoio, e descobre que é para não perder a direção. O sol, aos poucos, se escondia atrás das árvores. Eles pararam e ficaram ali, observando o céu mudar de cor. O ar tinha cheiro de fim de dia, mas dentro deles era só o começo. Ela encostou a bicicleta e ficou em silêncio, olhando o horizonte. Ele se aproximou, sem pressa, e ficou ao lado dela. Não havia o que dizer, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão perfeito. O sol já tinha se escondido por trás das árvores. O parque começava a esvaziar, e o som das risadas ao longe ia ficando cada vez mais distante.
A brisa agora era fria, mas ainda suave, como se o dia se recusasse a terminar. Eles estavam sentados na beira do gramado, observando o céu mudar lentamente de cor, do laranja pro azul escuro, e depois pro quase preto. A bicicleta estava deitada no chão, esquecida, e o silêncio entre os dois era daqueles que confortam. O narrador entra com voz calma e introspectiva. Algumas pessoas passam por nós e seguem caminho. Outras chegam sem aviso e, de repente, é como se sempre tivessem estado ali. Ela quebrou o silêncio primeiro. Você sabia que eu quase desisti de tentar hoje? Ele virou o rosto, curioso. Por quê? Porque achei que não ia ter ninguém para me segurar se eu caísse. Ele sorriu, sem pressa. E agora? Ela olhou para ele e respondeu, sem hesitar. Agora sei que tem coisas que a gente aprende, só quando alguém segura firme e não larga. O narrador continua, como se falasse diretamente com o coração de quem ouve. Naquele instante, ele entendeu que o equilíbrio que ela procurava não estava na bicicleta, nem nas mãos dele. Estava em algo que nasceu entre um gesto e um sorriso. Algo leve, invisível e verdadeiro. O vento balança o cabelo dela, e ela o empurra brincando, rindo. Então quer dizer que eu aprendi? Ela pergunta. Aprendeu. E você? Eu aprendi a não soltar. Os dois riem juntos, simples, genuínos, como quem sabe que não precisa de muito para se sentir vivo. O narrador conclui com voz suave e calorosa. O domingo acabou. Mas o que começou ali continuou. Porque algumas mãos a gente segura uma vez, e não larga mais.